Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Bem-vindos a mais uma palestra dessa edição online do Campus Party. Estamos aí falando com a galera da Amazônia, muito legal essa edição online, porque ontem eu estava ali falando com a galera de Goiás, hoje já estou aqui no palco com a Amazônia, amanhã tem Brasília, ou seja, a edição online nos permite, né, estar em vários palcos no intervalo pouquíssimo de tempo, então fica aqui já meu agradecimento pelo convite, a organização do Campus Party. Eu falo de Médicos Sem Fronteiras, me chamo Laís Mascarenhas, então vocês já devem ter sido impactados em algum lugar aí no vídeo com a logo da organização. Então, doem, apoiem, conheçam Médicos Sem Fronteiras. Tem essa campanha do Cup Noodles também, então faz uma foto com o seu Cup Noodles, bota a hashtag para a gente também ganhar doações a partir disso. Então, é muito bacana, né, poder representar a organização aqui para todos vocês. Eu sou gestora de um dos programas dentro da captação de recursos da organização. Esse programa se chama Face to Face ou Diálogo Direto. Por esse nome, antes de eu falar exatamente o que é, já dá para vocês imaginarem que a gente interage com as pessoas. Então, por favor, não me deixem falando sozinha aqui, interajam comigo no chat, o pessoal da organização coloca aqui as interações de vocês para eu ver. Então, por favor, vamos interagir, vamos fazer, já que a gente não pode estar juntinho, cara a cara, vamos fazer um diálogo direto aí através do chat, tá bom? Dito isso, gente, Médicos Sem Fronteiras, provavelmente, né, vocês já sabem um pouquinho do que é essa organização, o que ela se propõe, mas vale retomar um pouquinho aqui. Então, Médicos Sem Fronteiras é uma organização de ajuda médica humanitária, uma organização internacional que, desde a década de 70, né, tem o objetivo de encontrar populações vulneráveis e levar elas à assistência médica necessária, onde, né, em contextos onde possivelmente elas não teriam outros atores ali para ajudá-los. Então, a gente faz isso seja em contextos de epidemias, em contextos pós-catástrofes naturais, em contextos de fome, né, desnutrição infantil, ou outras exclusões de cuidados da saúde que a gente entenda, né, que a nossa ajuda é mais do que necessária e deve ser feita de uma maneira muito, muito rápida, além dos conflitos armados, que também, né, é uma grande frente que a gente entra ali para ajudar as populações nas consequências desses conflitos. Então, nesse momento, né, onde a gente tem Covid no mundo, significa que a gente continua atuando em todas essas emergências e também atendendo as populações mais vulneráveis nos contextos de Covid-19, dentro desses locais que já têm outras necessidades e também em locais que não necessariamente a gente já estava no momento que essa pandemia chegou. Ou seja, Médicos Sem Fronteiras, nesse momento no Brasil, tem projetos no Amazonas, em Roraima e em São Paulo. As atividades no projeto no Rio de Janeiro acabaram agora, esse mês, onde a gente estava também, sempre com esse recorte de população vulnerável. Obrigada, Aline, obrigada. Eu vou contar um pouquinho para vocês e vocês vão ver que, além dos médicos, né, tem uma equipe grande sempre por trás de todas as atividades de Médicos Sem Fronteiras, seja no Brasil ou no mundo. Então, para fazer um pouquinho desse recorte, né, institucional para vocês, antes de dizer exatamente porque eu, né, estou aqui representando a organização, que inovação é essa sobre a qual eu vim falar, queria contar para vocês um pouquinho, né, dentro dessas todas as possibilidades médicas do que a gente faz para atender as populações mais vulneráveis, esquecidas no mundo do ponto de vista médico. Além disso, né, eu queria contar para vocês um pouquinho mais do que a gente anda fazendo no Amazonas. Então, a nossa aproximação com a população do Amazonas não é de agora. O primeiro projeto que a MSF fez no Brasil, inclusive, em 1999, foi no Amazonas com a população indígena para, né, levar cuidados de saúde para a população indígena, quando no Brasil a gente não tinha nenhum tipo de programa ainda definido específico para a população indígena. Então, esse foi o nosso primeiro contato, né, com a população brasileira, porque é uma organização internacional, e a partir daí outros projetos, outras questões foram surgindo ao longo do país, seja no Rio de Janeiro, em outros locais como Alagoas, mas o Amazonas foi o primeiro lugar onde a gente, né, trouxe essa equipe para trabalhar no Brasil. E aí já tem um tempo, né, algum tempo que a gente está no norte por conta de toda a crise, né, a migração ali que a gente tem em massa de venezuelanos, em Roraima também.
E agora, por conta da Covid, a gente volta para o Amazonas. A gente esteve em Manaus durante todo o mês de maio, oferecemos apoio dentro do Hospital 28 de Agosto. Isso é importante que vocês saibam, foram quase 50 leitos, né, que a organização propiciou de apoio ali ao hospital, além dos profissionais de saúde também, que a gente conseguiu colocar ali para dar esse apoio ao Hospital de Manaus. E, além disso, a gente fez várias atividades que a gente chama de clínicas móveis ao longo dos abrigos, né? Seja abrigos para a população indígena, especificamente, para pessoas em situação de rua, ou para pessoas em situação de refúgio, né? Os migrantes e refugiados. E aí a gente viu, né, ao longo do mês de maio, que os casos em Manaus estavam caindo, em compensação, os casos de Covid no interior do Amazonas estavam aumentando. Então, o que a gente fez? Levamos os nossos profissionais para fazer o que a gente chama das missões exploratórias. Antes da gente já chegar com atendimento médico em si, as atividades de promoção de saúde, a gente vai dar uma analisada no que está acontecendo e como o Médicos Sem Fronteiras pode ajudar. Assim, a gente encontrou, né, em Tefé, que fica ali na região do Médio Solimões, e em São Gabriel da Cachoeira, que fica na região do Rio Negro, todas distantes de Manaus, né? São Gabriel da Cachoeira, vocês sabem, está a mais de 800 quilômetros de Manaus, e Tefé a 1 dia e meio de barco de Manaus, e a gente conseguiu, né, desde junho, fazer algumas atividades, apoiar principalmente a população ribeirinha nessas duas localidades. Então, em Tefé, a gente conseguiu fazer, tem conseguido fazer, né, treinamento e capacitações aos profissionais sobre as estruturas que são necessárias para um momento de grave, né, quadro de infecção como esse, como é o caso do Covid. Então, como a gente tem já muita experiência em outras epidemias, como Ebola, por exemplo, a gente consegue levar essas ideias, né, de quais são os melhores protocolos para se prevenir, para se controlar infecções dentro de unidades de saúde. Além disso, ainda em Tefé também a gente conseguiu, junto com bastante apoio de prefeitura, Secretaria Municipal de Saúde, trazer uma unidade básica fluvial, né? Então, durante mesmo o barco, a gente consegue, junto com profissionais locais, dar atendimento a essas populações mais remotas. E em São Gabriel da Cachoeira, a gente conseguiu, junto também com o hospital que foi montado pelas lideranças locais para o Covid, oferecer um centro de tratamento específico também a essa pandemia, com cerca de 10 leitos, né? 50 foram em Manaus, e também atividades de promoção de saúde para essa população mais remota em São Gabriel da Cachoeira. Tá? Quis trazer para vocês esse recorte um pouco, apesar de não ser o grande objetivo da minha fala, para vocês verem um pouquinho como é que o Médicos Sem Fronteiras está, né? Nesse momento, enquanto eu estou aqui, enquanto vocês estão aí, a gente tem profissionais nesse momento trabalhando no estado. Bom, dito isso, né, vocês podem me perguntar aí no chat como é que a gente faz para sustentar esse trabalho todo, porque, como eu disse, além de Covid, a gente tem todas as outras emergências em mais de 70 países nesse momento. E a gente continua dando suporte, né, aos nossos profissionais de saúde, que não são só médicos, a gente está falando de uma equipe grande de enfermeiros, fisioterapeutas, de diversas áreas da saúde, psicologia, né, saúde mental também é bem importante dentro dessas equipes, e profissionais de logística, de administração, farmacêuticos, enfim, equipe multidisciplinar que sempre está aí, né? São milhares de profissionais, mais de 40 mil envolvidos, trabalhando nessas diversas emergências. Com que recursos? 95% de tudo que Médicos Sem Fronteiras faz no mundo, gente, vem através de doações. Então, por isso que vocês estão sendo impactados aí a todo tempo com a nossa logo e as propagandas, etc., porque, de fato, a gente precisa muito de ajuda. Sim, Natália, a capacidade de adaptação de MSF é múltipla, e com o passar dos anos, ainda mais em contextos como o que a gente vive agora com o Covid-19, só aumenta. Então, se 95% das nossas ações vem de doações de pessoas como nós, né, principalmente pessoas físicas assim, nós precisamos estar nas mídias, estar nos locais pedindo apoio desses doadores. Como a gente faz? Uma das formas de pedir apoio dos nossos doadores é estar nas ruas. Aí é que vem o programa que eu faço a gestão e que eu estou aqui para contar um pouquinho para vocês desse desafio. Então, o Médicos Sem Fronteiras no Brasil tem cerca de 100 colaboradores próprios da organização, para estar nas ruas pedindo ajuda da população, né? Então a gente conversa, as pessoas se cadastram ali no momento conosco
para fazer essas doações regulares, nos ajudar a manter esses projetos ao longo do tempo, independente de graves crises que alcançam o mundo todo, como agora. E, nesse contexto, como que a gente fez? A gente teve que sair da rua, né? Então, dia 17 de março, esses 100 colaboradores de Rio de Janeiro, São Paulo, Campinas, Belo Horizonte, Porto Alegre, precisaram sair das ruas, né, por motivos óbvios, por conta da pandemia. A gente está em 70 países, mais de 70 países, a gente nunca dá um número exato, né, porque os projetos começam, terminam e a gente continua nos outros, então é sempre cerca de 70 países. Então, esse programa aqui no Brasil teve que momentaneamente ser paralisado, e a gente teve esse grande desafio interno, né, enquanto gestores, enquanto direção, enfim, de o que essa pandemia vai representar para a gente, como a gente vai inovar, já que o nosso trabalho, né, era totalmente offline, e a gente estaria ali agora com limitações, com desafios, nos perguntando. Então, assim como a gente, enquanto cidadão, vocês que estão me vendo, me ouvindo, até quanto tempo isso vai, o que a gente vai fazer da vida, etc., foram as mesmas perguntas que a gente fez dentro desse programa, porque, né, a gente está ali com 100 pessoas também querendo saber o que a gente ia fazer. Então, a gente foi fazendo uma série de levantamentos com os nossos colaboradores, a gente foi instigando ali os outros departamentos a nos ajudar a pensar, né, o que fazer. E aí a resposta vem muito no que eu quero contar para vocês, que são as pessoas. Então, o que a gente fez? Primeira coisa, levantamento. Então, a gente vai fazer um levantamento, né? Quem são essas pessoas que dão essas habilidades maravilhosas de estar na rua falando e representando a MSF tão bem, né? Médicos Sem Fronteiras tão bem, mas que outras coisas, via home office, via trabalhando de casa, elas podem fazer também. Então, a maioria das pessoas que trabalham com a gente são profissionais de ciências humanas, né? Profissionais com habilidades de comunicação, de engajamento, etc. E o que mais essas pessoas poderiam dar? Então, um grande exemplo que eu gosto de falar é que cerca de 25% desses colaboradores estiveram nos projetos de Rio e São Paulo, inclusive eu fui uma dessas pessoas, como promotores de saúde dos projetos de São Paulo e de Rio de Janeiro. Ou seja, a gente pôde também contribuir para a organização dessa forma, né? Além de estar na rua como captador de recursos, a gente voltou para a rua no meio da pandemia para estar em contato com a população em situação de rua no projeto de Médicos Sem Fronteiras em São Paulo e no Rio. Então, essa foi uma das possibilidades que a gente, né, através desses levantamentos, trouxe a nossa equipe. Além disso, a gente teve uma plataforma, né, esse é um exemplo grande de inovação, que foi o Doe de Casa. Então, a gente consegue fazer com que os captadores hoje, através de um trabalho online, eles consigam continuar captando. Então, essa plataforma que foi desenvolvida especialmente para esse momento, também foi a partir desse olhar para a gente continuar contribuindo. Então, a todo tempo, a equipe perguntava, eu quero continuar contribuindo, como eu vou continuar contribuindo com Médicos Sem Fronteiras? Aí foi uma das formas também que a gente encontrou, né, de potencializar toda essa capacidade humana, que a gente, esse capital humano que a gente tinha dentro de casa, mesmo com as incertezas do coronavírus, da pandemia, quando vai acabar, quando a gente vai voltar. A Sara está perguntando, qualquer médico pode atuar no projeto? Sim, há diversas áreas da medicina, Sara, são super bem-vindas, super bem-vindas. Médicos Sem Fronteiras no Brasil recruta bastante ginecologista, por exemplo, pediatra, infectologista. Nesse momento, né, os infectologistas são super importantes. Então, anestesistas, muitos profissionais médicos de diversas especialidades, além dos não médicos que compõem ali também o cuidado à saúde, né? Médicos de família são super valorizados também, tá? No nosso site vocês conseguem, inclusive, ver o perfil, mais ou menos, de cada profissional que a gente espera encontrar quando a gente faz o recrutamento e vai para os projetos, tá bom? E aí é isso. Quem tem as respostas para essa pandemia? Né? Como eu botei no título da apresentação, a gente só tem certezas. Quem tem as respostas? O governo, a iniciativa privada, as ONGs. Nesse momento é muito complicado a gente encontrar alguém, né, ainda que seja um representante de alguma dessas instâncias que eu falei para vocês, que tenham as respostas. A gente não consegue encontrá-las. Como eu escrevi no artigo do LinkedIn, a gente não tem as respostas desses atores,
A gente não tem as respostas para muitas coisas nessa pandemia, mas a gente não sabe o como, mas a gente sabe o quem. Quem está atravessando a pandemia? Quem vai estar no fim dessa pandemia? Somos nós, trabalhadores, cidadãos. Então, no momento que a gente está nesse lugar de gestor, de organização, como a gente está olhando para o nosso capital humano? Porque é ele que a gente vai encontrar lá na frente. Então, tudo que a gente foi trabalhando no meio dessa pandemia, hoje, que vai ser segunda, assim, e que vai continuar assim, a gente não sabe até quanto tempo, é olhar para as nossas pessoas, para o nosso quadro de colaboradores, como as potências que a gente deve explorar nesse momento. Se é para inovar, ok, vamos inovar, mas vamos inovar pensando para quem a gente está inovando. A gente inova olhando para dentro, pensando nessas nossas competências e habilidades, nos nossos captadores, e o resultado disso vai ser a gente olhar para fora, para os nossos beneficiários e entender quais são as melhores soluções que a gente está fazendo nesse momento em prol do trabalho de MSF, que no final das contas é isso, é ajudar a salvar vidas. Então, eu penso muito a solução nesse sentido, né? Ela vem com o outro. Se a gente espera um resultado, você pode até providenciar uma máquina, uma maneira tecnológica, como, por exemplo, essa que a gente, junto com o fornecedor nosso, entendeu que seria esse doe de casa com um link personalizado para cada captador poder continuar trabalhando e outras diversas ações que eles estão envolvidos nos bastidores dessa captação de recursos. Mas o caminho é através do capital humano. O caminho da gente chegar no resultado, mesmo no meio da pandemia, e continuar ajudando Médicos Sem Fronteiras, esse é o nosso resultado maior, é com as pessoas, tem que ser para as pessoas, mesmo que no meio a gente precise pensar nas burocracias. Então, tem sempre uma mensagem que eu gosto, né, de fazer o link com essa proposta de como o Médicos Sem Fronteiras está inovando no meio da pandemia, além de todos os protocolos médicos, além de todas as coisas que está todo mundo aprendendo junto, né? Todos os profissionais que nesse momento estão no Brasil, estão em outros países, estão desenvolvendo e aprendendo e trocando com diversos outros de outras organizações, é olhando para os nossos beneficiários, é olhando para o que a gente vinha fazendo, o que pode melhorar, o que a gente consegue avançar já, né, com os estudos científicos, etc. Então, é bem importante para a gente ter esse olhar, né, para que a gente pense o capital humano não como um peso, não como uma obrigação, né? Ai, meu Deus, então, né, o que a gente vai fazer agora? Isso paralisa, gente. O processo de inovação, que foi o processo que a nossa equipe dentro de Médicos Sem Fronteiras tem passado, né? Tem passado desde março, continua passando, é isso. É olhar para esse grupo, e aí a gente pode fazer o reflexo disso para a nossa vida, para os nossos empregos, para os nossos projetos, como as pessoas têm a solução, elas são o caminho para a solução, elas fazem parte da solução. Isso pode demorar um pouquinho, mas elas fazem parte da solução e qualquer resultado só vai ser possível quando a gente olha para esse cuidado, para essa potência que envolve as pessoas. Aí a gente consegue ter cabeça para inovar, para tudo, né? Quando a gente pensa o capital humano como o nosso principal valor. Então, Médicos Sem Fronteiras é isso, né? A gente está olhando para fora, para os nossos beneficiários, para continuar salvando vidas, mas a gente também olha para dentro, para os nossos próprios profissionais e entende como a gente pode valorizá-los para que no meio dessa pandemia, o que parecia um caos, que seria a gente sair da rua e ficar em casa, e o que fazer, na verdade, a gente traz outras soluções, como estar nos projetos como promotores de saúde, como estar captando online de casa, estar ajudando a organização. Em diversas áreas, a gente tem pessoas dentro do advocacy, que são as relações institucionais da organização, a gente tem pessoas na comunicação, a gente tem pessoas ajudando de diversas formas na unidade médica de saúde, por exemplo, com as pesquisas que os nossos médicos fazem. Então, a gente conseguiu fazer o nosso grupo de captadores se tornar um grande grupo, na verdade, diverso e colaborativo dentro do que a organização, nesse momento, precisa de nós. Então, é isso que eu deixo para vocês de mensagem. Vamos inovar, vamos olhar para o outro e buscar junto com o outro as soluções para que a gente passe por tudo isso com o mínimo de dano e de, né, preocupação, porque a preocupação, no nosso caso, como organização médica, precisa ser e continuar sendo salva-vidas. Então, vamos olhar para todas as possibilidades de aumentar as nossas potências e fazer das nossas pessoas
o capital que a gente tem de mais importante. Tá bom? Então, era isso. Eu não sei se vocês têm mais alguma pergunta. A gente deve ter uns 3 minutinhos aí ainda. Gostaria muito de poder responder todos vocês, porque é um prazer, né, obviamente, trazer Médicos Sem Fronteiras e esses detalhes dos nossos projetos aí no Amazonas para vocês. Então, gostaria de ver se vocês querem aproveitar esse momentinho para ainda trazer alguma curiosidade. Ontem me perguntaram bastante, porque eu sou psicóloga de formação, né? Então, como é esse processo de psicólogos na organização, como é para trabalhar na organização, se precisa ser formado, etc. Então, fiquem à vontade também para trazer essas curiosidades nesses momentos finais. De qualquer forma, vocês estão sendo impactados aí pelo site que o pessoal da organização colocou para a gente, e também a parte das doações, né? Vocês conseguem ali migrar para o trabalho conosco para ver as oportunidades que a gente tem no momento, para saber um pouco mais dos projetos no Brasil ou fora. É só tirar foto e publicar no Insta? Então, tem Camp, é o Camp, hashtag Camp Noodles, e aí o pessoal da Camp Noodles vai conseguir achar vocês aí nas redes sociais todas. Tá bom, gente? Então é isso. Muito prazer estar com vocês, Sara. Muito legal e inspirador. Obrigada, Sara. Para nós também é sempre um prazer falar em nome de Médicos Sem Fronteiras e mostrar, né, como uma organização de ajuda humanitária pode, nesse momento, inspirar outras pessoas, outras organizações a inovar, mesmo nesse cenário tão louco, tão inédito que a gente tem vivido, tá bom? Grande beijo para vocês, ótimo evento, aproveita. Obrigada por você estar comigo nessa meia horinha aí que a gente teve, e até mais.